Amém. Tá bom. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Ele só faltou falar de uma outra coincidência, que é quando ele veio, para a Batista Filadélfia, nós já estávamos aqui, né? Aí ele falou assim: vocês aqui de novo. Amém. Eu estou muito feliz, me sinto em casa aqui. Verdadeiramente essa é a minha casa. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, de estar aqui. E fico feliz de saber que ao longo dos anos, e já são muitos anos, a Igreja Batista Filadélfia sempre reserva o último sábado do mês para falarmos de uma instituição que não é falida, de uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. E nós estamos aqui para conversar sobre essas coisas, e eu quero te convidar para que você, assentado mesmo como você está, você possa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, vamos ler dos versículos 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. Que diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele, e o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Um texto bastante conhecido, e eu gostaria de fazer uma aplicação aqui com os irmãos e irmãs, e gostaria que vocês imaginassem junto comigo um cenário. Conforme eu for falando este cenário, você vai aí na sua mente, pensando como que seria, aí na sua cabeça. E esse cenário é muito simples, mas é como se fosse um verdadeiro paraíso, um campo muito longo, muito aberto, muito grande, um campo bem bonito, verdejante. E nesse campo, num dia de sol, está você e o seu cônjuge. Só existem vocês dois ali. Vocês têm um acesso irrestrito um ao outro num lugar tão bonito. Agora, imagine que neste mesmo cenário, um de vocês dois decida construir um muro. O lugar é muito grande. O muro não vai ser capaz de separar você do seu cônjuge, porque o lugar é muito grande. Mas você ou o seu cônjuge decidiram construir esse muro. E nós sabemos que, como temos só eu e a minha esposa ali, esse muro ele não é construído assim da noite para o dia. Se de repente fui eu que tive a iniciativa de construir esse muro, foi colocando o primeiro tijolo, depois do primeiro o segundo em cima do primeiro e assim por diante. Também é verdade que a altura desse muro vai depender da minha vontade, quando eu estava lá construindo esse muro.
Uma vez estabelecido esse muro, você há de convir comigo que, pelas razões lógicas da física, passou a existir uma dificuldade natural de acesso entre você e o seu cônjuge. Como eu disse, o campo é muito grande, né? Um campo muito bonito, muito grande, mas você agora tem a possibilidade, sim, de continuar acessando o seu cônjuge, você marido, a sua esposa, você esposa, o seu marido. Mas, para que você faça esse acesso, que agora não é um acesso assim tão fácil, você vai ter que, de repente, dar uma volta muito grande para atravessar o muro, ou então empreender um esforço maior para você pular esse muro, para que você esteja, então, completamente e por inteiro com o seu cônjuge. E talvez você tenha até que derrubar esse muro, já que você quer tanto ficar perto do seu cônjuge. Mas, como você sempre vê o seu cônjuge ali, você está do lado de cá, ele está do lado de lá, o muro nem é tão alto assim, nem faz tanta diferença esse muro estar ali. Você está acostumado a ver que o seu cônjuge está sempre do lado de lá, você do lado de cá, e você passa então a conviver com esse muro entre vocês dois. Aparentemente, parece que está tudo bem, pelo que você vê. Você pode até perguntar para sua esposa, e aí, está tudo bem do lado de lá? Ela vai dizer, está tudo bem do lado de cá, e vocês seguem a vida neste lugar bonito, neste lugar que vocês continuam se vendo, mas não é mais aquele acesso. E aí, por ser um muro que talvez não cause tanto transtorno assim, ou você às vezes nem se incomoda tanto com essa separação ali que existe, você de repente às vezes começa até a criar outros muros de tamanhos diferentes, e a minha ilustração, ela acaba aqui. Tá bom? Então, gostaria que você tivesse imaginado, conforme eu fui falando, esse lugar. Um lugar onde existe você, existe a sua esposa, existem muros que um ou outro decidiu construir. E aí, irmãos e irmãs, a gente precisa refletir algumas coisas biblicamente. A primeira delas, quem é esta mulher que está ao seu lado, marido que me escuta nessa noite? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, no versículo 22, que o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até a Ele. Então, se Deus foi quem formou Eva, e este mesmo Deus formou a mulher que está ao seu lado agora, você há de convir comigo que pelas razões lógicas, né, da vida, essa mulher que hoje está aí do seu lado, ela um dia esteve no ventre da sua sogra. Mas o mesmo Deus, que de uma forma inexplicável dá a vida, Ele constituiu cada célula, cada tecido, cada parte da sua esposa. Então foi Deus quem criou essa mulher que está do seu lado. E não somente a criou, mas dentro dela gerou vontades, sonhos, promessas de Deus para a vida dela. Então, essa pessoa, essa esposa que está aí do seu lado, foi alguém que Deus criou. E Ele não apenas criou, mas Ele levou ela até você. Assim como Deus cria Eva e entrega ela, apresenta Eva para Adão, você tem que se lembrar de que você está diante de uma mulher que foi criada por Deus e que o próprio Deus foi quem a apresentou a você. Ou seja, você está diante de uma pessoa importante. Porque, primeiro, Deus que fez, segundo, Ele que te apresentou. Então, a gente já começa por aí, né? Um outro aspecto que nós temos aqui, dentre os versículos que lemos, é que eles estavam nus, eles, que eu digo, Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam. E aqui, qual é a explicação para isso? A explicação é que, como o pecado não havia entrado no mundo, e nem neste relacionamento, então, eles não tinham a menor noção de nudez.
Mas vamos falar um pouco desse conceito de nudez, trazendo para o nosso relacionamento hoje, né? Casais, casados, em pleno 2025. Nós sabemos, né, que aqui a nudez para nós não é literal, mas ela se aplica. E de que forma que ela se aplica? Através da transparência. E aí, a transparência que deve existir entre um homem e uma mulher num casamento. E nesse conceito de transparência, existem muitos exemplos atuais que nós podemos aqui, de repente, dar alguns insights para vocês. Por exemplo, compartilhamentos de senhas de celulares, compartilhamentos de senhas de bancos. O que é que você, de repente, não é tão transparente ou poderia ser mais transparente em relação ao seu cônjuge? Isso é uma pergunta reflexiva que eu digo, né? Mas, voltando para o caso de Adão e Eva, por que eles não se envergonhavam? Eles não se envergonhavam porque não havia o pecado. E trazendo para nós, se há algum motivo de vergonha, ou seja, de falta de transparência entre um homem e uma mulher que se uniram e constituíram uma só carne, que deixaram pai e mãe para viver uma vida juntos, ou seja, se há algum motivo de vergonha neste casamento, é porque ali pode haver algum pecado. E aí, onde há vergonha porque existe o pecado. Então, se há motivo de vergonha e é pecado, qual que é a reação natural do ser humano? Se esconder. E nesse processo de se esconder, você cria barreiras, muros. E nesse processo de criar muros, sob falso pretexto de respeito à sua individualidade, muitas vezes nós que estamos aqui, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a palavra, que temos relacionamento com a santa igreja do Senhor, podemos muitas vezes incorrer em alguns erros. E é para não incorrer em erros como esses que eu trouxe essa palavra e essa reflexão que é de Gênesis. Amém? Então vamos lá. Enquanto a gente pensa sobre essa atitude humana a respeito de pecado, que causa vergonha e que causa separação num relacionamento, eu gostaria que você fosse comigo um pouquinho à frente, no capítulo 3, e vamos ler os versículos de 6 a 8. Para quê? Para que a gente possa entender, né? Quais foram as reações de Adão e Eva naquele contexto e quais são as nossas reações, como seres humanos que somos, assim como eles eram. No capítulo 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? Então, como podemos observar, no caso de Adão e Eva, qual foi a reação deles? Se esconder. Talvez, no nosso caso, nos nossos casamentos, se tiver alguma coisa que seja motivo de vergonha, que seja pecado, nossa tendência natural também será esconder. Mas eu gostaria que você, junto comigo, voltasse naquele cenário inicial, naquele campo bonito, naquele campo
onde não existiam muros, onde não existiam separações, onde não existiam divisões. Naquele cenário, é o que nós podemos dizer, é o cenário idealizado por Deus para o relacionamento de um homem e uma mulher. É a volta ao Éden que a gente tem que propor para nós como decisão pessoal, diária. Senhor, o Senhor criou a minha esposa. O Senhor trouxe ela para mim. Foi o Senhor quem a apresentou para mim. Foi o Senhor quem nos fez uma só carne. Senhor, isso não pode ser quebrado por causa das minhas individualidades, por causa dos muros que eu de repente quero construir. Não, Senhor, faz-me voltar ao Éden. Significa que vai ser um paraíso, que vai ser uma coisa assim maravilhosa, onde não existem discussões, onde não existem barreiras a serem intransponíveis? Não. São difíceis, muitas vezes mesmo. Mas a gente precisa se propor a voltar àquilo que é o plano de Deus para nós. E o plano de Deus para nós não é que nós construamos barreiras e muros de separação entre nós e os nossos cônjuges. Não é. Mas muitas vezes nós os construímos. E esses muros, muitas vezes, eles se tornam fortalezas. Fortalezas, guarde bem essa palavra. Dentro do nosso casamento. E isso vai resultando o quê? Numa separação que não é assim da noite para o dia, mas é uma coisa que vai gerando a indiferença. Indiferença. Por quê? Porque você está lá, você está vendo a pessoa do lado de lá, né? Você sabe que ela está lá, mas você não está enxergando ela por inteiro. Você não está a acessando por inteiro. E o fato de você não estar acessando a sua esposa por inteiro pode estar passando uma sensação de sentimento, de relacionamento superficial. E aí, se você se acostuma com um relacionamento superficial, qual que é a tendência natural desse relacionamento? É ele se esfriar. E uma vez que esse relacionamento ele vai se esfriando, você vai passando a conviver com esse nível raso de relacionamento, você vai então permitindo viver com a presença de muros. Aí, irmãos, nessa ideia que eu tive enquanto preparava essa visão, eu pensava, eu estou vendo minha esposa, mas eu não sei se existe algum perigo, algum animal que pode vir atacar ela por baixo. Entra dia, sai dia, eu estou vendo, ela está ali. E a gente, com o passar dos anos, a gente parece que vai se acostumando e criando aquela falsa convicção, né, de que, nunca vou me separar. Não, vou estar casado para sempre, né? Nunca vai me deixar, né? E aí a pessoa vai ficando tão confiante naquele relacionamento, tão confiante, que vai começando a negligenciar o outro. E nessa negligência do outro, nesse meu exemplo dos muros, é porque você passa a ver assim, por alto. Às vezes sua esposa já não está mais nem tão perto por ali, mas você sabe que ela está por ali. Está por ali. E você vai levando a vida, né? Então, qual que é o problema disso tudo? Trazendo para a nossa realidade de homens e mulheres casados. Que se você não acessa o coração do seu cônjuge por inteiro, você não sabe o que realmente está passando lá dentro. Isso também é um problema. Como você já se acostumou a conviver com este muro, você passa a construir até outros maiores ou menores e que acabam distanciando uns dos outros. E aí talvez, né, nesse momento aqui da pregação, possa estar pesando assim um clima meio pessimista, né? Onde a gente pode pensar assim, realmente, com o passar dos anos, com a rotina, com os problemas, com as coisas da vida real que afetam um casamento de verdade, que é de carne ou pessoas, né? De carne e osso como nós, talvez possamos pensar que o nosso casamento esteja assim, de alguma forma, neste cenário onde existam muros, mas talvez
isso nem te cause tanta surpresa, porque você já sabe que os muros estão lá, afinal de contas você já se acostumou com eles, a sua esposa também já nem reclama tanto e você já se acostumou com isso. Ou então, de repente, você, numa vida tão corrida, tão atribulada, você agora, ouvindo isso, você pode pensar, poxa, realmente eu permiti que esses muros fossem construídos, mas casamento é difícil mesmo. Sabe essas falácias de casamento? Casamento é uma instituição falida, casamento é difícil mesmo, minha esposa não muda, eu também não mudo, já estou numa fase assim. Irmãos, a gente cria desculpa para tantas coisas, para não fazer o simples, o básico, que é, vai ter com a sua esposa. Vai lá sondar o que está no coração dela. O que está passando na cabeça dela. Porque se você não parar a sua vida corrida, agitada, para fazer isso, em algum momento, este momento vai fazer falta no seu casamento. Vai fazer falta. Então, enquanto há tempo, faça isso. Pare um pouco. Para tudo. Vamos conversar? Está meio difícil o diálogo, de repente, espera o melhor momento, mas tente acessar o coração da sua esposa. E não fique acostumado ou acomodado com os muros. Isso é um ponto. Agora, independentemente de qual seja a nossa reação a esses entraves, a esses problemas, aos desafios de um casamento, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas, que sob o ponto de vista humano, a nossa tendência natural sempre nos direcionará para o pecado. Porque nós temos uma tendência natural a nos afastarmos do Senhor. Nós temos uma tendência natural, sem Deus, a querer fazer as coisas, as obras da carne. Em Romanos 7,19, só para citar, existe um texto bastante conhecido que eu acho que é muito oportuno para isso que nós estamos falando aqui, que diz: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Então, muitas vezes acontece isso, na prática, Mas, embora a gente saiba das dificuldades que existem no casamento, embora a gente saiba de tudo que passa, nas nossas vidas, e a gente sabe muitas vezes dos muros que nós construímos, e aqui muros, não preciso aqui citar, porque isso é uma coisa muito pessoal, mas os muros da indiferença, os muros, os pecados, que envolvem uma relação de homem e mulher. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas que podem acontecer no casamento, o que eu acho muito interessante, da gente refletir é que, mesmo quando um homem e uma mulher, lá no Éden, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, essa cena ela não acabou ali. Porque vamos lá, olhe para as outras religiões. Os deuses da mitologia grega, eles são tão deuses, tão importantes, tão poderosos, que eles não são passíveis de se olhar para um ser humano tão imperfeito como nós. São deuses muito distantes. Se nós olharmos para outros deuses de outras religiões, nós vamos ver tantas outras características, mas nenhum Deus, irmãos, é como o nosso Deus. E o que eu quero dizer isso? Não é um jargão evangélico. Nenhum Deus é como o nosso Deus. O que eu quero dizer é que, biblicamente falando, este Deus que criou Adão e Eva num lugar perfeito, quando se viu diante da imperfeição deles, ele não vira as costas para eles. Pelo contrário, este Deus que os criou e que viu o pecado que havia entre eles, entrado na vida deles, ele vai ter com o pecador, ele vai ao encontro desse pecador e diz: onde você está? Porque ele já sabia que ele estava escondido, mas ele não vira as costas para Adão e Eva.
E da mesma forma, irmãos e irmãs, não importa o que está acontecendo no meu e no seu casamento, qual o nível de pecado ou muro que separou você do seu cônjuge, Deus não virou as costas para o seu casamento. Deus não vira as costas para o seu casamento. E Ele te pergunta: onde você está? Em que nível você está? Em que situação você está? Como um pai amoroso, como um pai que não vira as costas para a sua criação, como um pai que se aproxima do pecador, porque veja bem, ele poderia simplesmente ter desistido da criação, mas ele não fez isso. Da mesma forma como ele não faz isso comigo e com você e com os nossos casamentos. Então ele está sim perguntando para nós: onde vocês estão? Deus não ficou indiferente e não virou as costas. Pelo contrário, Ele vai ao encontro do pecador, mesmo que este pecador se esconda. Então, mesmo que a gente se esconda, irmãos, Deus, Ele está vindo ao nosso encontro. É bem verdade que neste encontro, Ele não vai passar a mão na cabeça de Adão e Eva, assim como Ele também não vai passar a mão na sua cabeça e na sua esposa. Mas Ele também não vai destruir vocês. Ele não vai deixar que naufrague este casamento. Por quê? Porque Ele tem propósitos com este casamento. E nestes propósitos de Deus, que são maiores do que os nossos, o que nós podemos ver é um Pai que está se importando, um Deus tão poderoso, tão grande, se importando com as nossas imperfeições como seres humanos tão falhos. Está olhando para nós, está nos dando chances, oportunidades. Essa noite é uma noite de oportunidades para que a gente possa refletir sobre os muros que nós construímos nas nossas relações e colocarmos isso diante do Senhor. Outro ponto interessante é que, quando houve pecado na vida daquele casal, já sabemos, né, que a primeira atitude foi se esconder, mas eles também tiveram uma outra atitude, ou seja, diante da vergonha que ficaram, tentaram construir uma solução humana para lidar com aquela vergonha. E qual foi essa atitude, essa ação que eles tomaram? Nós vemos lá, na parte final do versículo 7 do capítulo 3, que diz: costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa foi a solução que eles acharam. Foi o que estava ali ao alcance deles fazer, e foi isso que eles fizeram, né? Essa era a solução que eles tinham para si próprios. E eu quero te dizer, muitas vezes nós temos tantas soluções para os nossos casamentos, mas não passam de soluções humanas. Não passam de soluções que não vêm do próprio Deus. E as soluções que não vêm de Deus não trazem cura. E soluções que não trazem cura não trazem restabelecimento. E aqui o que nós vemos é que eles tiveram uma solução humana, mas Deus, o Senhor, que não os abandonou, Deus que foi lá e foi ao encontro do pecador e chamou: onde vocês estão? Deus que foi lá e confrontou o homem, confrontou a mulher, por fim, dá novas vestes para este homem e para essa mulher. Ou seja, eles não saem dessa cena com suas soluções humanas, com vestes que costuraram com folhas de figueira. Não. Este mesmo Deus providencia novas vestes para aquele casal. Se lermos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, diz:
O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. E aqui acontece o quê? O primeiro sacrifício na história da humanidade, porque um animal inocente teria que morrer para oferecer a sua pele, que serviria de roupa para encobrir a vergonha, o pecado daquele casal. Ou seja, Deus fez um sacrifício ali para aquele casal. E aí vocês já entenderam tudo, né? Que Deus já fez um sacrifício perfeito, irreparável na cruz do Calvário pelo seu casamento, pelo meu casamento, pelas nossas vidas. Ele já fez esse sacrifício. Significa dizer mais que Deus tem o quê? Novas vestes para nós, então. Porque se o sacrifício já foi feito, o sacrifício já está pago, então Deus tem novas vestes para nós. Amém? Então, há salvação para nós. Essa é a boa notícia. Mas tudo que competia a Deus foi feito. Ele amou. Ele foi ao encontro do pecador. Ele te salvou. Ele gerou a sua mulher. Ele a apresentou a você. Mas tem as coisas que você fez. E aí? Está tudo preparado por Deus. O sacrifício que ele tinha que fazer já foi feito, já foi pago. Deus tem um novo tempo, Deus tem novas vestes, mas aí você se pergunta, por que eu não vivo isso muitas vezes? Por que os meus erros, eles se repetem? Por que quando eu me deparo com essa palavra que me mostra os muros que eu mesmo construí, por que eu ainda vivo assim se eu sei de tudo isso? E aí, irmãos, não existe solução mágica, e eu não vou falar nada do que vocês já não saibam. Porque eu conheço essa igreja há um bom tempo e sei que vocês são muito bem pautados na palavra e no ensino. Mas eu vou apenas lembrá-los de algumas coisas. A primeira delas é que se há um muro que foi construído por você, não é o seu cônjuge que tem que destruir esse muro. É você que tem que destruir ele. Quem teve o trabalho de ir lá, um por um, tijolo por tijolo, construindo a indiferença nesse casamento, foi você. Então você vai ter que destruir isso. Ah, mas eu não tenho forças, eu vou botar minha esposa para orar e vai interceder e vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. A mulher santa, ela edifica sim o marido, mas o marido ele precisa querer viver o que está descrito na palavra. Venerado entre todos seja o leito matrimonial sem mácula. Se teve mácula, precisa ter confissão de pecados. O sacrifício já foi preparado. Jesus, Ele é a solução. Mas eu preciso reconhecer os muros que eu mesmo construí e colocar isso diante de Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o versículo começa com a partícula condicional. É se confessarmos. Porque se não confessarmos, os muros permanecerão lá. E se os muros permanecerem lá, significa com todas as letras que o pecado está no meio de você e sua esposa. E aí como que isso vai ser removido? Então da parte de Deus está resolvido. Mas da sua parte precisa a minha e a sua humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, este muro fui eu que construí. E tem mais, ele se tornou uma fortaleza neste casamento. E eu não consigo destruir, mas eu dependo da poderosa mão do Senhor e do teu Espírito Santo para desfazer as obras do diabo, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Então, se eu creio nessas coisas e me aposso disso, aí então eu começo a entrar num caminho de restauração. Pelo primeiro passo,
reconhecimento de que cada um derrube os muros que construiu. Comece você a melhorar, não espere que ela melhore. É você que tem que começar a melhorar. Segundo passo, você já tem Jesus, a esperança da glória. Mas agora, Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, mas pelo sangue de Cristo chegastes perto. Irmãos, nós temos um privilégio tão grande de estarmos perto de Jesus, de desfrutarmos de um relacionamento com um Deus que é santo, mas que também nos chama para andarmos na luz como Ele na luz está. Então vamos expor tudo aquilo que de repente é escuro, obscuro nos nossos casamentos, à luz do Senhor. Deixa Ele colocar luz. Será que nós podemos fazer isso? Deixar Deus colocar luz naqueles lugares que representam quartos escuros nos nossos casamentos? Deus tem essa legalidade para fazer isso? Nós damos essa legalidade ao Senhor para fazer isso? É a pergunta que fica. Mas nós estamos perto de Jesus. Ele é a nossa paz. Derrubou a parede de separação que estava no meio. Terceiro passo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que eu quero dizer com esse terceiro passo? Você precisa lutar pelo seu casamento. E essa luta, ela pode envolver vários aspectos que também são válidos. Aconselhamentos, terapias, cursos, tudo isso é válido. Mas eu quero só colocar um outro ponto que é muito importante. Você precisa tomar as rédeas espirituais dessa relação. E aqui eu quero falar especificamente para homens, sacerdotes do seu lar. Você precisa tomar as rédeas espirituais do seu casamento. Porque quando você se posiciona no mundo espiritual, você que é o cabeça na sua casa, então o que acontece? Deus age através da sua palavra e na sua legalidade, na sua autoridade. Deus constituiu você para proteger a sua casa. É você quem tem que proteger a sua casa, não é só fechando a porta da sua casa, não é só contratando alguma coisa para... Não, é espiritualmente falando. A sua família não pode estar descoberta, desprotegida. Você tem que tomar essas rédeas na sua mão. Ah, porque eu sou forte, porque eu sou um homem de Deus. Não. Porque eu dependo de um Deus que pode fazer tudo aquilo que eu não consigo fazer. Mas Ele consegue fazer por você. Mas você precisa querer isso, buscar isso, almejar isso. E tomar essa iniciativa. E não depender da sua esposa. Porque essa função é sua. Essa função é minha. E como temos sido negligentes com essa função, irmãos? Como temos sido negligentes em tomar as rédeas espirituais e declarar no mundo espiritual que essa casa está protegida pelo sangue do Cordeiro. Como nós temos sido consumidos por um cansaço, por uma busca desenfreada por dinheiro, carreira, que não nos levam a lugar nenhum. E aí lá na frente, irmãos, a gente começa a ver coisas acontecendo da forma como nós não gostaríamos que fossem. Mas é tempo de viver ainda a restauração, amém? É tempo disso, porque o Senhor está perguntando, onde você está? Onde você está? Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou falho nisso. Senhor, eu creio que o teu sangue já pagou todo o preço. Senhor, eu creio que eu preciso me consertar com o Senhor. Então vamos.
mas que não sejam apenas palavras. Apenas palavras, que se tornem em atitudes. E atitudes que sejam constantes. Porque não adianta nada o irmão Ricardo, só porque foi convidado para pregar no culto de casais, preparar tudo isso e não viver no seu dia a dia. Não ser de verdade, porque está muito cansado, porque acorda muito cedo, porque chega muito tarde, porque tem muitos compromissos, porque isso, por aquilo. Argumentos humanos. Vamos para a real? A Bíblia já deu a real para nós aqui. É cruz, confissão, arrependimento, mudança de vida. Sem isso, não rola. Destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí então, a vitória vem. Nós vamos vencer, nós vamos chegar do outro lado, com a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Parece que não é difícil, não é? Quando a gente olha para o que mais difícil poderia acontecer, Jesus já fez, não é? Mas tem a nossa parte nisso tudo, porque na verdade Ele construiu o jardim desobstruído. Quem criou os muros fomos nós. Quem decidiu essa construção, por esta construção, fomos nós. Então que nós venhamos quebrar esses muros pela fé, que venhamos seguir o fluxo operacional da cruz, onde temos a redenção em Cristo Jesus, amém? E sejamos práticos e de verdade, e não apenas de palavras, amém? Podemos orar? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, esta é uma palavra bastante conhecida por todos nós. Já sabemos, Pai, que o Senhor nunca virou as costas para a humanidade, que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, mas também sabemos, Pai, que muitos de nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que poderíamos estar vivendo nos nossos casamentos. E eu quero, Senhor, nesta noite, conduzir esta oração de uma forma muito simples e nada emocional diante de Ti, te pedindo, destrua, Senhor, em nós os muros que foram criados, para que nós tenhamos força, Senhor, para termos a iniciativa de destruir cada um destes muros, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, porque nós olhamos para a Tua palavra e vemos que o mais difícil o Senhor fez, que foi dar o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. O inocente pagando pelo impuro que sou eu, Senhor. Mas o Senhor teve este amor comigo. O Senhor tem este amor com esta igreja, com estes casais que aqui vieram, porque querem receber do Senhor. E eu quero te dizer mais, Senhor, nós estamos felizes por saber que em Ti nós somos mais do que vencedores, não porque temos a força do pensamento positivo, não, mas é porque sabemos que tem um sangue que foi derramado, e este sangue, ele é poderoso, Senhor. Ele é poderoso para desfazer as fortalezas do diabo nas nossas mentes. Então, Senhor, eu quero te pedir que o meu coração, ele se chegue mais perto de Ti.
que o Senhor possa sondar o meu coração, que o Senhor possa trazer a tua luz ao meu coração, e que diante da tua luz eu possa ver, eu possa enxergar aquilo que eu construí e nem percebi, Senhor, e que eu possa destruir em nome de Jesus tudo aquilo que era muro, que se tornou fortaleza e que me impede de viver a plenitude do Senhor no meu casamento. Me dá revelação, Senhor. Me mostra, Senhor, eu preciso que o Senhor me revele aquilo que de repente eu não consigo enxergar, mas aquilo que eu já estou careca de saber. Me dá forças para lutar, me dá forças para mudar, me dá coragem, Senhor, para ser um homem, uma mulher de Deus, diante de Ti, para destruir as fortalezas, pelo poder que há em Ti, porque nós não conseguimos, Senhor, nós somos muito fracos, nós somos muito falhos, mas nós dependemos de um Espírito Santo que habita dentro de nós, e então quando achamos que somos fracos, é então que somos fortes, porque Ele é quem está na nossa frente. Senhor, nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti, e nós queremos ver mudança nos nossos casamentos, e nós sabemos que elas acontecerão, porque o Senhor vai nos ajudar, amém? Senhor, nós contamos contigo, para ajudar a cada um aqui, e seremos casais fortalecidos, na graça e na força do seu poder, amém? Amém, muito obrigado, pode se assentar. Eu fico bastante feliz de poder ter compartilhado essa palavra com vocês, né? Enquanto eu orava assim, pedindo, né, uma palavra, o que eu vou falar, né? Eu orava assim, eu me lembro assim que eu via esse campo assim tão bonito, assim, eu, a minha esposa ali, e aí de repente começava a surgir esses muros, construindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Falei, Senhor, eu acho que alguma coisa o Senhor quer falar, pelo menos comigo, né? Então, que possa ter edificado a sua vida de alguma forma, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém?